verdade. Pô, é muito doido isso, né? Porque os meus livros de história foi muito música, filme, séries, assim, as paradas. Eu lembro quando eu assisti aquele filme Outra História Americana. Tô ligado. Nossa, mano, Filmaço. aquele filme ali eu fiquei tipo, meu Deus do céu. É um filmaço. E aí você vai formando, né, o seu caráter, algumas opiniões que você tem em cima de obras que você vai consumindo. E aí depois você vai ler livros para entender mais. Eu queria ter estudado mais quando eu era mais jovem. Eu sei que dá para estudar ainda hoje, mas eu preciso de tempo. Mal tô conseguindo fazer meu inglês. Sim. Mas eu tenho muita vontade, cara. Principalmente história. Porque eu vou citar aqui rapidão, tá, Buba? Só pra galera fazer o bingo aí. Já viu One Piece? Já vi. Aonde você tá em One Piece? Eu assisti alguns episódios porque o meu mano Rafael Polese, um beijo Polese, falou pra assistir e tal. Eu assisti alguns episódios sem ele saber. Boa. Mas eu tenho muita dificuldade de ver qualquer coisa, cara. Tenho muita dificuldade. Porque eu fico muito tempo na internet, no negócio. Aí quando eu saio fora, eu quero fazer outra coisa. Então, geralmente eu jogo videogame e fico em casa, de boa, assim. Fico em casa suave. Às vezes dou um rolê, mas é bem ocasional, assim. Pô, eu acho que você ia gostar do arco da Nami, mano. Da Nami não, da Nico Robin, que ela é historiadora. E aí tem um arco só sobre ela, como ela foi a única sobrevivente da ilha dela inteira, porque o governo mandou destruir a ilha dela, matar todo mundo, porque eles sabiam ler uma língua que ninguém sabia e isso era muito prejudicial pra eles. E aí eles mandam destruir tudo pra apagar esse pedaço da história. Então em One Piece tem um pedaço da história que ninguém conhece, só essa pessoa. Ela é a guardiã da memória. Exatamente. E aí isso que eu acho da hora dos professores de histórias, né? Porque vocês têm registros, vocês têm fatos que vocês olham e falam, pô, isso daí, ó, já aconteceu lá atrás. Se a gente não tomar cuidado, vai acontecer de novo. Então, eu acho que tem uma frase que eu geralmente pergunto para os alunos no primeiro dia de aula, assim, para a gente poder contextualizar o que a gente vai fazer, né, na escola. E eu pergunto assim, para que serve história? Tá ligado? E aí a molecada fala, mano, é batata. Todo ano rola isso. Aí, ó, você que for aluno do Gustavo... Você falou isso que eu sei, eu tava lá. Mas é sempre uma fita como a história existe para aprendermos com os erros do passado e não repeti-los no futuro. Isso é uma merda, velho. Essa análise, ela é muito ruim. Sabe por quê, Load? Porque é o seguinte, os fatos que a gente tem e que permitem com que a gente enxergue a realidade sob um determinado prisma, são fatos enviesados, tá ligado? Então, tipo, eu acho que estudar história para um materialista, né, para um marxista, é muito... Não é sobre prever o futuro, né, mas é sobre ressignificar o passado para ressignificar o presente, tá ligado? Então, tipo, é aquela coisa, um livro de história tem os fatos, as coisas, tal... mas o quanto que isso, o quanto a pergunta tem que ser outra. A pergunta tem que ser, por que esse presente quer estudar esse passado e não outra coisa? Isso muda totalmente a chave de análise, né? Por quê? Porque a gente não tem como prever o futuro. Então, se a gente fica nessa de olhar o passado para não cometer no futuro, o presente ele fica estanque, ele fica parado. Então, a gente não consegue entender que existe um interesse atual, contemporâneo, desse presente, em querer aprender as coisas do passado sobre uma determinada forma. Sim. Tá ligado? Um exemplo muito bom para a gente poder avaliar isso é ditadura militar no Brasil. O Bolsonaro e o bolsonarismo, eles são produtos de uma questão histórica relacionada não só à ditadura, né? Mas a ditadura entra muito nisso, sobretudo o papel das Forças Armadas nesse processo, como algo não resolvido. Como algo que, na verdade, foi resolvido, mas foi resolvido sob uma perspectiva de conciliação. Veja, né, a ditadura militar, a partir do governo Geisel de 74, o objetivo da ditadura foi institucionalizar os instrumentos da ditadura. Por isso que a gente tem até hoje vários elementos que se permaneceram. Tinha a Lei de Segurança Nacional, que foi revogada só ano passado, tem Polícia Militar, artigo 142, tem várias estruturas que permaneceram. Né? Por quê? Porque isso nunca foi sanado da forma que deveria ter sido sanada, porque não era interessante para as classes dominantes que a população tomasse conta desse processo. Algo diferente, por exemplo, do que aconteceu na Argentina. Na Argentina você tem uma participação popular para a derrubada do regime que é muito mais forte. A pessoa vai falar,
Ah, mas o meu tio, minha avó, meu cachorro estavam lá nas diretas já, não sei o quê. Bicho, as diretas já serviram como um instrumento ali de mobilização, mas era tudo muito difuso, tudo muito esquisito, tudo Sim. muito parte de um discurso só, tá ligado? Tanto que a primeira eleição presidencial do Brasil não foi direta, né? Ela foi indireta. O Tancredo Neves, que é eleito e morre antes de assumir, e o Sarney assume, não é uma eleição direta, não é o povo que decidiu. É o colégio eleitoral, é o Congresso, que tinha membros do PDS que eram membros da Arena, tá ligado?